Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Finalmente chegou a época do ano que a gente morre de inveja vendo quanto que os grandes atores receberam na lista da Forbes. Para quem não conhece, a lista da Forbes, ela cria um ranking dos 10 atores mais bem pagos no decorrer do último ano, dos últimos 12 meses, ou seja, de 2018 até agora em 2019. E essa lista não é 100% certeira, obviamente eles não têm acesso às contas pessoais dos atores, mas eles entram em contato com os estúdios, com os agentes, com as empresas que patrocinam os atores para chegarem nesses valores que eu vou falar aqui abaixo. E assim que sair a lista das mulheres mais bem pagas, assim como eu fiz no ano passado, eu vou fazer também esse ano criando um comparativo entre as duas listas. Então, pessoal, antes de cair de cabeça na lista, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então, vamos lá! Na 10ª posição ficou Will Smith com 35 milhões de dólares. O Will Smith está sempre na lista, o Will Smith já reinou essa lista por vários anos, quando ele estava no seu auge, fazendo um filme de grande sucesso atrás do outro, mas agora ele se mantém na lista com 35 milhões de dólares, principalmente com o filme Aladdin. Mas não foi só Aladdin que ele fez esse ano, ele vai lançar também um filme dirigido pelo Ang Lee, se não me engano o nome do filme é Projeto Gemini, que vai sair em 2019 ainda, então ele deve ter recebido uma boa quantia para fazer esse filme também. E em 2018, na lista anterior, o Will Smith ficou na 6ª posição com 42 milhões de dólares. Então, coitadinho dele, ele lucrou 7 milhões de dólares a menos. Eu tenho certeza que a conta bancária dele está bem vazia esse ano. Na 9ª posição, me surpreendendo muito, ficou o ator Paul Rudd, que para quem não conhece por nome, é o ator que faz o Homem-Formiga para os filmes da Marvel. E nesse período desses últimos 12 meses, ele fez Homem-Formiga e a Vespa e Vingadores Ultimato. Eu fiquei curioso vendo esse posicionamento do Paul Rudd, considerando que o Tom Holland não faz parte dessa lista. E o Tom Holland não só participou também de Vingadores Ultimato, como participou de Vingadores Guerra Infinita, que o Paul Rudd não participou, e participou também do Homem-Aranha Longe de Casa, que foi um filme muito mais bem sucedido do que o Homem-Formiga e a Vespa. A única diferença entre os dois atores é que um foi produzido pela Marvel e o outro foi produzido pela Sony. E pelo que eu consegui verificar por aí, o Tom Holland tem contrato com a Sony e não com a Marvel Studios. Provavelmente a Sony não está pagando tão bem quanto a Marvel os seus atores, porque se a gente for analisar, o Paul Rudd apareceu exatamente na mesma quantidade de filmes que o Homem-Aranha. Ele apareceu em 2 filmes solos, ele apareceu em Guerra Civil, ele apareceu em Vingadores Ultimato. Na verdade, se a gente for comparar, o Homem-Aranha apareceu em mais filmes até do que o Homem-Formiga. E mesmo assim, o Paul Rudd entrou na lista e o Tom Holland não entrou. Eu acho curioso, mas a gente já sabe de que lado o Tom Holland está nessa briga, considerando que ele deixou de seguir o Twitter da Sony e do Homem-Aranha. Na 8ª posição, mais um dos Vingadores, o Chris Evans, que faz o Capitão América, ficou na 8ª posição com 43,5 milhões de dólares entre 2018 e 2019. E o ator fez 3 filmes diferentes, ele fez esse ano Vingadores Ultimato, ele fez também Missão Mar Vermelho e ele fez Entre Facas e Segredos, que promete ser um filme bem legal. Eu vi o trailer esses dias e parece que vai ser um filme muito bom. E o ator tinha feito no ano passado 34 milhões de dólares, o que mostra que o contrato que ele fez com a Netflix para fazer Missão Mar Vermelho deve ter trazido um bom rendimento para ele. Na 7ª posição, mais uma figurinha carimbada, surpreendentemente nessa lista, ficou o ator Adam Sandler. O Adam Sandler não está lançando mais filmes no cinema, raramente um filme com ele sai nos cinemas, mas ele está dominando a Netflix. Vocês devem ter visto as notícias aí que o filme Mistério no Mediterrâneo bateu todos os recordes e é o filme mais assistido da Netflix hoje, então provavelmente ele ganhou algum tipo de bônus por esse sucesso, sem considerar alguns outros filmes menores que ele tem feito aqui e ali. Mas o grosso do lucro dele, com certeza, vem do contrato multimilionário que ele fechou alguns anos atrás com a Netflix. E ele tinha feito somente 37 milhões de dólares no ano passado, sendo que teve o lançamento ainda do filme Hotel Transilvânia 3.
Na sexta posição ficou o ator Bradley Cooper, também com 57 milhões, que ficou quase tecnicamente empatado com o Adam Sandler. É legal a gente notar nessa lista que ele foi o único que dirigiu o próprio filme. Eu não sei se vocês sabem, mas o Bradley Cooper produziu o filme Nasce uma Estrela sem ganhar nenhum centavo, nem como ator, nem como diretor. Se o filme fosse um flop, ele não receberia nada pelo filme, mas ele decidiu apostar nele mesmo e essa aposta se pagou e muito, porque ele entrou na lista dos 10 atores mais bem pagos do ano. Ele tem sim uma participação em Vingadores Ultimato, mas obviamente a participação dele é muito mais limitada porque ele faz somente a voz do Rocket. Na quinta posição, talvez o ator mais famoso do mundo, o único ator chinês que conseguiu realmente converter o público americano para o lado dele, o único ator que consegue conquistar os dois mercados, o Jack Chan novamente apareceu na lista. O Jack Chan eu acredito que seja o ator mais rico de todos os tempos em Hollywood, porque todo ano ele está entre os 5 primeiros e em vários anos ele inclusive dominou a lista. E o ator fez 58 milhões de dólares, fazendo 13 milhões a mais do que os 45 que ele fez no ano passado. Se a gente olhar, ele ainda faz vários projetos na China, mesmo que ele não participe com tanta frequência de filmes norte-americanos. Na quarta posição ficou o ator Akshay Kumar, da Índia, que fez 65 milhões de dólares. E assim como Jack Chan, ele faz vários filmes na Índia, ele ganha muito dinheiro por lá, mas ele não é tão famoso assim ao redor do mundo, ele é um astro indiano mesmo. E isso mostra que o cinema indiano está muito avançado, né, em termos de dinheiro, em termos de renda, porque é a mesma coisa que a gente comparar com atores que fazem filmes brasileiros, eles estão longe de entrar numa lista como essa. E somente em 2019 esse astro indiano participou de 5 filmes diferentes. Na terceira posição ficou o ator Robert Downey Jr., um dos atores mais bem pagos aí da última década. Eu diria que ele é o ator mais bem pago dos últimos 10 anos, se a gente pegar desde o primeiro Homem de Ferro até aqui. E eu acho merecido se a gente considerar o resultado de todos os filmes que ele participou. O ator fez 66 milhões de dólares em 2019, o que foi uma queda brusca dos 81 milhões de dólares que ele tinha feito em 2018. Mas isso é facilmente explicado considerando que no ano passado ele tinha participado do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Então ele teve uma participação que ganhou os noticiários, aí ele recebeu 15 milhões de dólares para fazer o Homem-Aranha, e esse ano ele não teve nenhuma participação no filme novo do Homem-Aranha, então ele perdeu esses 15 milhões, que dá essa diferença entre 66 e 81 milhões de dólares. Eu tô bem curioso para ver em que posição ele vai ficar na lista daqui para frente, considerando que ele saiu do universo Marvel, mas que ele voltou para a franquia Sherlock Holmes. Eu acho que ele não vai conseguir compensar, obviamente, esses 60, 70 milhões que ele tem feito nos últimos anos, mas ele não precisa de dinheiro a partir de agora, porque ele já ganhou mais dinheiro do que ele poderia gastar. Mas se a gente comparar que ele fez 66 milhões em Guerra Infinita e 66 milhões em Vingadores Ultimato, eu acho que ele deveria ter ganho mais por Ultimato. Primeiro porque Ultimato foi um filme bem mais lucrativo, ganhou 780 milhões de dólares a mais do que o Guerra Infinita, e também o Homem de Ferro tem uma participação muito maior em Ultimato, considerando que no primeiro filme tem muitos outros atores envolvidos na trama. A gente tem os Guardiões, a gente tem o Homem-Aranha, a gente tem vários outros, e todos eles somem no estalo do Thanos e a gente acompanha muito mais os Vingadores originais. Então acho que eles poderiam ter ganho um pouquinho a mais, mas certamente o contrato foi feito igualmente para os dois filmes. Na segunda posição ficou Chris Hemsworth com 76 milhões de dólares. Pela primeira vez já era tempo de um dos colegas de estúdio, um dos outros Vingadores, finalmente ultrapassar o Robert Downey Jr. nessa lista, e o primeiro a fazer isso foi justamente o Thor, porque não só ele fez Vingadores Ultimato, como ele também fez o filme MIB Internacional, que deve ter rendido um bom dinheiro para ele. E é curioso a gente notar que o Thor é o único que vai continuar no universo Marvel, ele é o único de todos esses atores da Marvel que eu citei, que foram 5, se você está contando, que tem um filme marcado para o futuro. Então, com certeza, a partir de agora, ele vai ser o ator desse grupo que a gente citou, que vai continuar ganhando um bom dinheiro a partir daqui. E no ano passado ele tinha se colocado muito bem na lista também, porque ele tinha feito o filme Thor Ragnarok em 2017, e o lucro deve ter entrado em 2018, porque ele fez
64 milhões de dólares em 2018 contra os 76 que ele fez agora em 2019. E liderando a lista ficou The Rock, Dwayne Johnson, com 89 milhões de dólares. O Dwayne The Rock Johnson é a maior estrela de Hollywood hoje. Ele é uma das poucas estrelas que ainda traz público somente com o nome dele, mas ele não é essa sensação que muitas pessoas imaginam nas bilheterias. Ele tem os filmes que não são sucessos absolutos, ele tem filmes que beiram o fracasso, ele tem filmes que não são grandes sucessos de bilheteria, mas mesmo assim a imagem dele costuma atrair um marketing muito forte e ele próprio consegue ganhar muito dinheiro com marketing próprio. Ele tem contratos multimilionários com a Under Armour, ele tem um seriado da HBO, Ballers, que é um seriado que eu gosto bastante, e ele é um ator muito produtivo. Esse ano ele fez 3 filmes, ele fez Lutando pela Família, ele fez Hobbs e Shaw, que tá nos cinemas agora, e em alguns meses vai sair o filme Jumanji 2, que aparentemente ele ganhou 26 milhões de dólares antes mesmo dos lucros do filme. Ele recebeu 26 milhões independente do filme ser um sucesso ou um fracasso, mas o filme provavelmente vai ser um grande sucesso. E mesmo com esse resultado absurdo de 89 milhões de dólares, o The Rock perdeu muito do ano passado para esse, considerando que no ano passado ele tinha feito 124 milhões de dólares. E mesmo assim, mesmo com 124 milhões de dólares, ele não conseguiu ficar na liderança. Quem acompanha o canal há bastante tempo vai saber que a liderança do ano passado ficou para o George Clooney, que conseguiu 237 milhões de dólares sem atuar em nenhum filme. E como ele fez isso? Ele vendeu a empresa de tequila, da qual ele fazia parte, por quase 1 bilhão de dólares, e a participação dele foi acima de 200 milhões de dólares nessa venda. Eu particularmente acho que a Forbes não deveria considerar coisas como assim para lucratividade. Eu acho que eles deveriam considerar somente lucros decorrentes de propagandas, filmes e seriados, por exemplo, porque a venda de uma empresa eu não acho que se encaixa no objetivo da revista Forbes, que é mostrar quais são os maiores atores em Hollywood no decorrer desse ano. Se a gente pegar um ator que não está atuando há muito tempo e vender uma empresa, eu não acho que esse lucro deveria entrar numa lista como essa. Mas de qualquer forma, eles consideraram. Então em 2018 o lucro total dos 10 primeiros atores foi de 746 milhões de dólares, enquanto esse ano o lucro foi de somente, entre aspas, 588 milhões. Uma queda bem grande, principalmente, como eu disse, por causa dessa venda dessa empresa de tequila por parte do George Clooney, que acabou entrando na lista. E pessoal, agora como sempre eu quero saber de vocês. Eu já dei minha opinião. Na minha opinião, o Tom Holland merecia um lugar nessa lista, considerando os atores que fizeram parte da lista. E eu quero saber o que vocês acham. Tem algum ator que vocês esperavam que fosse ganhar um grande dinheiro, uma grande quantia, e acabaram não entrando nessa lista? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.